Povo Maranata, bom dia, graça e paz, 7 da manhã, volta das 6 horas da manhã, conforme já deixei escrito. Fui acordado com uma experiência bastante renovadora, bastante alentadora, bastante fortalecedora, bastante animadora mesmo. Eu despertei, já estava entrando em momento de dobrar o joelho para orar, agradecer a Deus por estar vivo, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e o meu povo lindo Maranata. Quando de repente comecei a ouvir sons celestiais. Confesso que a princípio pensei ser até o início do toque de trombetas e o arrebatamento, e entrei em êxtase, mas de repente, com o sonido aumentando, eu pude perceber que eram sons cerimoniais, sons de celebração, sons envolvidos muitas vezes em músicas de casamento ou sons que vão celebrar algo grande, uma festividade. Houve um misto de sons e ali fiquei impactado, maravilhado. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu em pensamento, meu Deus, que é isso? Eu estou ouvindo. E por fim achei até que ao fim desse sonido as trombetas iam tocar e o arrebatamento ia acontecer. E fiquei ali por volta aproximadamente de uns 5 minutos ouvindo, maravilhado, em êxtase. Mas após aproximadamente 5 minutos o som cessou, a trombeta não tocou, o arrebatamento não aconteceu. E eu fiquei ali pasmo, maravilhado, extasiado, querendo entender o motivo pela qual meus ouvidos foram ungidos para ouvir sons no céu. Pois bem, dobrei meu joelho, orei, perguntando ao Senhor, e então me veio na mente algumas instruções, como por exemplo, trazer para o povo a menção de que se há um momento para que você possa mostrar a sua força e a sua coragem diante do reino de Deus, o momento é esse. Sendo forte e corajoso para poder anunciar aos povos, anunciar aos que estão próximos a ti, que você tem provas cabais, provas contundentes, provas reais, resposta de Deus plausível quanto ao arrebatamento ser por hora, por agora, por esse momento, por esses tempos. Deus quer que nós brademos, Deus quer que nós falemos, Deus quer que nós toquemos a trombeta diante do seu povo. Deus quer que nós anunciemos a sua vinda. A maioria não crê, a maioria desdenha, a maioria nos tem por louco. Não importa o que vão pensar de mim, o que vão pensar de você. Seja forte e corajoso e pregue, anuncie. Faça barulho. Acorde os que estão dormindo no sono da indolência. Desperta os que dormem com o toque da trombeta que sai da sua boca, dizendo: eis o noivo, eis o noivo, eis a vinda do Senhor Jesus, é chegado o reino de Deus. Sejamos João Batista dos tempos modernos. Seja forte e corajoso.
eu me deparei até com um vídeo que mandaram aí no grupo Maranata, de uma irmãzinha que Deus falou para ela ser forte e corajosa, porque senão ela desceria a sepultura, ou então desceria o leito do hospital. Seja forte e corajoso. A Bíblia vai dizer em várias passagens do porquê Deus dá uma ordem imperativa, uma ordem de comando para que sejamos fortes e corajosos. Seja forte e corajoso foi a declaração de encorajamento que Josué escutou do próprio Deus no pé do ouvido. Deus disse para Josué que ele devia ser forte e corajoso. Deus estava animando e fortalecendo o líder de Israel, que havia recebido a responsabilidade de conduzir o povo de Deus na conquista da terra prometida. Sejamos Josué dos tempos modernos, fortes e corajosos, para poder ter o ânimo necessário, a força necessária para conduzir o povo para a terra prometida, para a Nova Jerusalém, que está no céu. Esse encorajamento é tão importante e ao mesmo tempo tão emblemático que Deus o repete 3 vezes seguidas aos ouvidos de Josué. Basta você ler Josué logo no seu primeiro capítulo, a partir do versículo 6 ao 9. De fato, essas palavras certamente foram muito significativas a Josué. Deus lhe falou que ele deveria ser forte e corajoso no momento decisivo de sua vida. Deus tem falado para nós, Josué dos tempos modernos, para sermos fortes e corajosos nesse momento decisivo de nossas vidas, aonde devemos estar completamente alicerçado na rocha, instruído por Ele a ser forte e corajoso e anunciar a vinda do Senhor Jesus. Falar para os nossos pastores, falar para os nossos membros da igreja, falar para os nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de rede social, falar que tem provas cabais de que Jesus está voltando, tanto na Bíblia, quanto nos sonhos, visões e revelações, tanto quanto os sinais que estão no céu ou em Israel. Temos provas cabais. Moisés, o homem que havia sido usado por Deus como instrumento para libertar o seu povo do Egito, havia morrido. A situação realmente era complicada, pois aos olhos humanos, Israel tinha ficado sem liderança, justamente na ocasião que deveria ser o clímax de uma história de 4 décadas de peregrinação, 40 anos. Moisés, mesmo cometendo falhas, mesmo cometendo erros, mesmo cometendo rebeldia, foi forte e corajoso e libertou o povo do Egito. Nós somos também os Moisés dos tempos modernos, mesmo falhos, mesmo errantes, mesmo cometendo rebeldia. Devemos ser instrumento de Deus para libertar o povo desse Egito por meio da passagem dessa terra, desse Egito, para a terra prometida, para o outro lado, para a Nova Jerusalém. Se a vida no deserto tinha sido difícil, o desafio para entrar na terra prometida parecia ainda mais complicado. Naquela época, como
nós sabemos, havia caravanas que eram basicamente nômades. Elas estavam equipadas e protegidas por cidades cananitas. E o pior é que, tendo acabado de lamentar a morte de sua maior referência, o povo ficou atordoado, porque depositava num homem, no nome de Deus, toda a confiança de que ele, como líder, seria o responsável de levar o povo para a terra prometida, com a sua intimidade com Deus, com as madrugadas que ele obtinha com Deus, com os jejuns que ele fazia a Deus, com a intimidade que ele obteve com Deus, com a autoridade que ele recebeu de Deus, com a mensagem poderosa que ele trazia da parte de Deus. O povo estava ali, assentado, calmo, tranquilo, quanto à sua ida para a terra prometida. Mas com a sua morte veio a perda da referência. E o povo ficou meio sem saber o que fazer. Foi nesse contexto que Deus levantou Josué como instrumento para fazer o seu povo herdar a terra que ele havia prometido a Abraão. Por isso a exortação: seja forte e corajoso. Essa exortação, falada 3 vezes a Josué, para que ele seja forte e corajoso, no fim dessa jornada, no fim dessa trajetória, foi muito apropriada. Pois o próprio Josué tinha em Moisés essa referência. Então, olha que interessante. Hoje nós podemos ter referência para muita gente na nossa família, para muita gente na nossa rede social, para muita gente na nossa igreja. Porém, todos nessa reta final têm que receber essa palavra: seja forte e corajoso. Pois Josué, ao receber, transmitiu isso para o povo: sejamos fortes, sejamos corajosos. Pois falta pouco para vencer o inimigo, as tribos nômades, no deserto, que estão sob o apoio das cidades fortificadas cananitas. Eu quero que vocês, povo lindo Maranata, aprendam 3 lições principais que podemos aprender com as 3 vezes em que Deus exortou Josué a ser forte e corajoso. A primeira é que você seja forte e corajoso para cumprir sua missão. Você foi chamado não só para ser filho, servo, amigo e noivo de Cristo. Você foi chamado não só para ser salvo do Egito e morar eternamente na terra prometida, na Nova Jerusalém. Você foi chamado também para outras coisas. Uma delas, cumprir sua missão. Você tem uma missão.
Você foi chamado para cumprir uma missão. Deus disse a Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Está em Josué capítulo 1, verso 6. Deus encorajou Josué a cumprir sua tarefa futura. Eu, Ricardo Luiz, estou te encorajando a cumprir a sua tarefa de em favor do reino de Deus. Você fazer o povo a qual você tem acesso herdar a terra prometida por meio do arrebatamento. A missão que Josué havia recebido do Senhor não era fácil. Ele foi comissionado pelo Senhor a conduzir o povo de Deus a usufruir da promessa divina. Feita aos seus antepassados. E isso incluía entrar na terra e derrotar os inimigos que ocupavam aquele território e se apossar da herança prometida por Deus. Sabe, os inimigos que ocupavam o território a qual nós vamos morar é Satanás e seus demônios, que hoje estão no deserto conosco, pelejando contra nós, se pondo como nosso inimigo, querendo nos impedir de ocupar as terras que um dia ele morou. E quando nós expulsamos Satanás e seus demônios da vida de alguém, eles se vê novamente num deserto escaldante, procurando reforço para voltar pior. Definitivamente, ser escolhido do Senhor não significa ter uma vida fácil, tranquila e ociosa. Desfrutar da bênção do Senhor e se deleitar na certeza de suas promessas não implica necessariamente uma vida de passividade. Saia da zona de conforto, saia da zona de deleite, saia da inércia e entre na batalha, no deserto da sua vida. Entre na luta, peleja contra o inimigo que está no deserto, juntinho contigo, doidinho para te matar espiritualmente, doidinho para te ver prostrado, inerte. Mas combata um bom combate, termine a carreira, guarde a fé e junte muitos para a redenção. A soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Deus é fiel, a sua palavra é fiel e Ele quer cumprir sua promessa, apesar da debilidade, da fragilidade humana, dos tropeços humanos, dos erros humanos, dos pecados humanos. Mas ao mesmo tempo, em sua providência, Ele também usa o serviço dos homens como um meio através do qual seus propósitos soberanos são cumpridos. Ele sabe que você está sujeito no dia a dia, no combater contra o mal, tropeçar, ser ferido, falar uma palavra de baixo calão, um palavrão, entrar num site indevido, pornográfico, beber, adulterar, fazer negócios escusos, ilícitos, ser ignorante no cônjuge, ter uma voz de altivez, de soberba, de soberania, de ignorância, de prepotência, se sentir por cima e gritar, e xingar, e ofender.
ser amante de si mesmo dentro de um casamento. Você pode pecar, errar, tropeçar de várias maneiras. Porém, contudo, todavia, se você se manter consciente de que tudo isso é pecado e que você precisa se converter disso, saiba de uma coisa: a melhor maneira de você vencer é você compreender que o inimigo está no deserto contigo e de forma sutil e ardil está te atingindo com suas setas malignas, seus dardos inflamáveis, inflamando a tua carne para o mal. Combata esse inimigo no teu deserto. Ele faz trincheiras, te cerca de armadilhas. E quando você pensa que não, está preso. E ele faz uso dos problemas pessoais, conjugais, financeiros, clínicos, médicos, advocatícios, judiciais, para ver se te embaraça mais e mais nas suas redes, nas suas armadilhas, e por fim te vença por completo, te fazendo estar prostrado, sem adorar, sem louvar, sem meditar, sem ter condições nenhuma de combate, de resgate dos teus irmãos da mão do inimigo. Por isso que diante das promessas do Senhor, Josué precisou ouvir que ele deveria ser forte e corajoso. Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá, uma zona de conforto, uma zona de deleite, sobre a qual poderia se espalhar em indolência. Mas ele deveria usar a promessa como um centurião, um combatente, um lutador. Ele deveria usar a promessa também como um cinturão para fortalecer seus ombros, ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Antes que Deus pudesse cumprir suas promessas, foi preciso que Josué exercitasse sua fé e que fosse forte e corajoso. E nesse sentido, a promessa do Senhor deve ser um estímulo a uma vida de trabalho, a uma vida de combate, e não um motivo para uma vida desocupada, numa zona de conforto, numa zona de deleite, com um falso jargão dizendo: ah, Deus é comigo, eu sou de Deus, Deus é comigo. Vou ficar aqui tranquilo na minha zona de deleite, zona de conforto. Não preciso me desgastar tendo que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nem tampouco me desgastar tendo que jejuar pelas madrugadas, nem tampouco desgastar tendo que acordar às 3 caladas e buscar intimidade com Deus. Não preciso me desgastar correndo atrás de almas que precisam ser salvas, libertas ou resgatadas. Não preciso me desgastar que nem um fanático, tendo que estar louvando o tempo todo, ensaiando letras para não me esquecer delas. Não tenho que me desgastar tendo que ficar ligando para A, B ou C, porque estão com problema D, E, F. Não tenho que me desgastar, pois as coisas seculares desse Egito, desse mundo, já me desgastam muito. Eu quero vos dizer
que no corpo de Cristo, o corpo idealizado por Deus, para que Jesus, sendo o cabeça, e eu e você sendo os membros, se nesse corpo Deus nos deu toda sorte de bênçãos espirituais, toda sorte de dons, ungiu nossos olhos para termos a visão da noite, ungiu nossos ouvidos para ouvir a sua voz, ungiu nossas mãos para trazer cura, nossos pés para pregar o evangelho, nossa boca para pronunciar a vitória. Se nesse corpo de Cristo, concebido todos esses dons, somado, agregado com força e coragem, para nos apropriar dessas bênçãos pela fé, o Senhor espera, no mínimo, que você ative a sua vida pautada nesse contexto, nessa instrução, nessa ordem imperativa. O Senhor colocou uma porta aberta diante da igreja. Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Agora cabe nós o dever de passar por essa porta pela fé e se apossar de novos territórios, galgando almas, triunfando sobre o inimigo e indo adiante para a terra prometida, a Nova Jerusalém, com as almas resgatadas de territórios conquistados. Seja forte e corajoso para cumprir essa missão. Uma segunda instrução que eu quero trazer sobre ser forte e corajoso é você zelar pela palavra de Deus. Deus também disse a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, isso está registrado em Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Força e coragem. A parte da palavra de Deus não passa de esforço tolo e atitude inconsequente. Não adianta você ter força e coragem se estiver fora do contexto da palavra de Deus. São esforços tolos, atitudes inconsequentes. Josué deveria ser forte e corajoso ao passo que estivesse agindo rigorosamente conforme toda a palavra de Deus, toda a lei de Deus. Eu, Ricardo Luiz, te explico que a lei de Deus é a sua palavra revelada, entretecida na história da salvação e impregnada com atos redentores de Deus em favor do seu povo. Justamente agora, na reta final a qual estamos aguardando a redenção, precisamos não só ser ouvinte da palavra, mas ser praticante. Precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra revelada, entretecida na nossa história de vida para a nossa salvação. Precisamos impregnarmos de atos redentores que vai salvar a mim, a você, minha família, tua família, meus amigos, teus amigos e todos aqueles que estão próximos a nós. O servo de Deus só pode ser eficazmente forte e corajoso se sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus. Se nela ele meditar de dia e de noite.
e não se desviar dos seus mandamentos, de maneira alguma. Eu te digo que a força e a coragem de Josué foram resultado de meditar na palavra de Deus, de crer nas suas promessas e cumprir os seus mandamentos. O salmista Davi expõe essa mesma verdade quando escreve que bem-aventurado é aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Logo no primeiro Salmos, de 150 que temos. Diferentemente do ímpio, que é como uma palha frágil que o vento leva embora, o homem justo é como uma árvore forte, imponente e vistosa, plantada à beira de águas correntes. Deus traz uma ordem imperativa: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. O Senhor disse a Josué essas palavras, uma ordem imperativa: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Tu vai conduzir o meu povo, a tua família, a família do meu povo, para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. O mesmo Deus fala hoje para mim, para você. Nós vamos conduzir nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos próximos, para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel, para Nova Jerusalém, se formos fortes e corajosos de anunciar a sua vinda e de vencer o inimigo no deserto a qual nós encontramos. Nós se encontramos no deserto, tete a tete com o nosso inimigo. Josué e o povo de Deus se encontravam no deserto, tete a tete com seus inimigos. Eu estou te explicando uma grande instrução sobre como alguém pode cumprir essa ordem imperativa de Deus, essa exortação divina e ser forte e corajoso nesta vida, neste momento crítico de atravessarmos do deserto para Nova Jerusalém. Eu quero te dizer que Deus não ordena que o crente seja forte e corajoso e depois o abandona à sua própria sorte. Ele não apenas diz seja forte e corajoso, mas também diz não temas, nem te espantes pelo o que você enfrenta no deserto contra o teu inimigo. Eu sou teu Deus, eu sou contigo por onde quer que você andares. Então, povo Maranata lindo, podemos ser fortes e corajosos, porque o próprio Deus é quem nos capacita, nos fortalece, nos guia. Ele é quem habilita o seu povo a cumprir os seus preceitos, as suas ordenanças, os seus mandamentos, os seus desígnios. Faz bem para nós lermos a Bíblia de dia e de noite. Nos faz crescer na graça e no conhecimento. E nos faz ser forte e corajoso para cumprir os propósitos de Deus, que é conduzir o povo para a terra que mana leite e mel, para Nova Jerusalém, para a terra prometida que está no céu. Se você ler o livro de Neemias, você verá que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. Ao se esforçarmos para cumprirmos a ordem imperativa de Deus de conduzir seu povo para a terra prometida, isso alegra o seu coração e nos fortalece cada vez mais nesse triunfo de vencer o inimigo e suas armadilhas, seus dados inflamáveis, suas setas malignas, que tanto nos ferem, que tanto nos faz tropeçar, cair, ferido com o pecado contido nos dardos inflamáveis e setas malignas do inimigo que está no deserto junto conosco. Deserto financeiro, clínico médico,
advocatício judicial, conjugal e completante, síndromes, depressões, problemas contemplados com os nossos olhos pelos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo. A Bíblia revela claramente o motivo pela qual nossa força não se desfalece e nossa coragem não esmorece. Ele, o Senhor, nos manterá firme até o fim. Até o fim. Até o dia do arrebatamento. De modo que nós seremos vistos por Deus como um de quem Ele pode dar testemunho que somos irrepreensíveis no dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque fiel é Deus, a qual nos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus. Conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Portanto, povo maranata lindo de Deus, nessa reta final, vamos cumprir a missão a qual Deus nos designou. Sejamos fortes e corajosos até o dia do arrebatamento da igreja, que está muito próximo. Ricardo Luiz, muito feliz. Eu gostaria de dizer que quando Jesus selecionou seus discípulos, a qual ele chamou de filhos, família, amigos e noiva, ele deixou bem claro: podem me seguir, segue-me, que da vossa casa, da vossa família, cuido eu. Então a gente vê ali a figura de Pedro, que tinha esposa, tinha filhos, tinha filhas, até sogra ainda tinha. Ele vê que podia seguir Jesus tranquilamente, que mesmo à distância, o Pai Celeste cuidaria da salvação da esposa de Pedro, das filhas de Pedro, dos filhos de Pedro, da sogra de Pedro. À distância. E andaram com Jesus por todo Israel. E saíram do país. Dá um glória a Deus aqui, Rayane. Glória a Deus. E saíram do país tendo a certeza, a fé, de que Papai do Céu cuidaria dos seus laços de sangue, filhos e filhas, do seu cônjuge, dos seus familiares. O mesmo aconteceu com Mateus, com Tiago e João, com todos os discípulos. Tiago e João deixou sob os cuidados do Pai Maria Salomé e Zebedeu. Os discípulos deixaram seus laços familiares nas mãos de Deus. E em vez dos pais, dos filhos, dos irmãos se afastarem por algum motivo dos discípulos, foi o contrário. É os discípulos que se afastaram por um bom motivo. A nossa salvação e a salvação deles mesmo, para que eles pudessem desfrutar do que hoje nós estamos prestes a desfrutar, que é o reino do céu. Então veja bem, todos nós temos que ter registrado no nosso coração que Deus é fiel, ainda que sejamos infiel. Deus zela pelo seu povo.
ainda que estejamos diante de tamanho ataque do inimigo, com setas malignas e dardos inflamáveis, tentando colocar até trave nos nossos olhos para não enxergar que Deus está sobre o cuidado de todos. Deus está sobre o cuidado de todos. É ou não é, Raíssa? Dá glória a Deus aí. Glória. Sabe por causa de quê? Porque eu e a minha casa somos de Deus. Eu e os meus pais, eu e os meus filhos, eu e as minhas filhas, eu e meus irmãos, eu e os meus laços de sangue, somos de Deus. Agora, um é coluna. Um é coluna. Os outros são tijolos, parte dessa coluna, na construção de Deus, na casa de Deus. A casa toda será salva. Eu não tenho dúvida disso. Mas um é coluna, o resto é tijolo. Coluna e tijolo formam uma casa. Tu e a tua casa será salvo. Pois bem, onde é que eu quero chegar? Aconteceu com os discípulos. Acontece conosco. Aconteceu com os profetas maiores e profetas menores. Deles ser coluna, para que toda a sua casa fosse salva. Agora, o mesmo aconteceu com Jesus. E os familiares de Jesus, a casa de Jesus, os familiares dos profetas, a casa dos profetas, os familiares do discípulo, a casa do discípulo, os nossos familiares, a nossa casa, só serão salvas por causa da coluna. A coluna sustenta toda a casa. Então a coluna tem que ser forte e corajosa. A coluna tem que ser forte e corajoso. E a coluna tem que ter fé. A mesma fé que Jesus ensinou na sua própria casa. De que, ainda que seus irmãos e suas irmãs, seus familiares todos, da Judéia a Galiléia, de Belém a Nazaré, todos os seus familiares seriam salvos, toda a sua casa seria salva, ainda que momentaneamente os olhos de Jesus não vissem salvação nenhuma neles. Mas Jesus era o coluna, que ia salvar toda a parte integrante da casa. Então hoje, quando nós olhamos para os nossos familiares que ainda estão como os irmãos de Jesus, como as irmãs de Jesus, como os familiares de Jesus, basta a gente registrar isso no coração. Quando chegarmos no céu, todos eles estarão lá. Hoje eles estão sob a guarda do Pai. Porque por amor a nós, coluna, ele salvará toda a casa. Toda a casa vai ser salva porque a coluna só é casa se tiver os tijolos. Se tiver as partes integrantes. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e olhe já para frente a salvação deles todos. E aguarda hoje, aguarda, Deus guarda os nossos da morte. Guarda os nossos do acidente, do incidente. Deus tem guardado os nossos de natureza tal que sabe como trabalhar para salvar. Jesus poderia ter salvo os irmãos dele, a família dele todinha, reunia todo mundo. Aqui, ó, vou fazer um milagre aqui para vocês verem que sou eu, sou Deus mesmo. Aqui, ó, vou subir até lá o céu e vou descer. Ou então vou arrebatar todos vocês aqui agora lá no céu e mostrar toda a glória. Agora desce. Bom, nós como homem, a gente pensaria assim, poxa, Jesus poderia salvar logo, hoje, os nossos familiares, bastava dar sonhos, arrebatar todos eles, o espírito deles todo, e ser todo mundo crente. Nós pensamos assim. Mas Jesus não agiu assim com os familiares dele, nem com os irmãos, nem com as irmãs. Por que nós teríamos que ter esse privilégio? Não é da nossa forma.
é da forma de Deus. Deus não vê como o homem vê. Deus não pensa como o homem pensa. Nós não compreendemos hoje, mas vamos compreender depois. Como que Deus trabalhou e trabalha para salvar tu e a tua casa, a mim e a minha casa, a nós e a nossa casa. Ricardo Luiz. Povo maravilhoso. Bom dia. Acabei de fazer minha oração matinal, na qual todo mundo sabe, sempre que todos façam, prostrado aos pés do Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, Salvador e Redentor. Seria tanto em oração ao Espírito Santo, Consolador, nosso ajudador. Eu incentivo todos a sempre estarem em comunhão, a estar em Cristo Jesus. E uma forma de estar em Cristo Jesus é estar orando em gratidão, em adoração, em clamor e súplica pela das almas perdidas e a manutenção das... Pois bem, todo mundo sabe que eu anseio muito e creio muito mesmo, que o arrebatamento da igreja possa se dar ainda em 2019, esse mês de dezembro. N já foram apresentadas para que esse tipo de fé estivesse estabelecido no nosso coração. Porém, também todo mundo sabe que eu já tive alguns sonhos que dá a entender que Deus sim poderia arrebatar 2019, mas também 2020. E essa noite eu tive um sonho, me deixou um pouco meio assim, eu torço para que esse sonho seja da carne. Da carne, eu torço mesmo, porque muita gente já sonhou da carne. Muita gente já sonhou da carne. Como o nosso estimado irmão Joel, cheio de amor por Deus, cheio de amor por Deus, cheio de desejo de ver o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, a mim, a vocês, na glória. Em 2018 teve um sonho onde ele via Jesus, ele dava um abraço a Jesus e perguntava a Jesus: o Senhor vai vir em 2018 nos arrebatar? E Jesus dizia: sim, eu vou vir. E todo mundo sabe, 2018 passou e Jesus não veio. Então o sonho não foi de fonte divina. Foi de fonte de um coração voltado para a adoração, para um desejo extremo de ver Jesus, e que produziu um sonho maravilhoso como esse, que até eu gostaria de ter. Já tive o privilégio de ter sonhos vendo Jesus, todo mundo sabe disso. Muitos de vocês também já tiveram sonho vendo Jesus. E isso é um privilégio, assim, sem precedente. Pois bem, eu sonhei, e espero ser da carne, que estava numa estradinha pequena, curta, estreita. E ali tinha uma calçada, nessa estradinha pequena, e um homem escrevia alguns protestos nessa calçada. E eu vinha, e também vinha escrevendo algo nessa calçada, diferentemente do que esse homem estava escrevendo. E eu escrevi ali, 2020, 2020, 2020, 2020. E ia assim, seguindo essa jornada, e escrevendo lá 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020. E
Em dado momento, esse homem olhou para mim e disse: Ué, você também anda escrevendo essa estrada? E eu falei para ele: Bom, diferentemente de você, que está escrevendo algo diferente de mim, na tua jornada, na tua trajetória, eu aqui escrevo isso aqui. Pois bem, o sonho acabou ali. E agora, de manhã, Deus me deu algo assim incrível. Bom, eu acho que é Deus. Eu vou relatar. Também pode ser um sonho da carne. Pode ser algo da carne. Eu vou relatar. Fui levado até o apóstolo Paulo. E ele dizia: Não sei se quero morrer logo para ver Jesus, abraçá-lo, beijá-lo, apertá-lo, estar com ele eternamente. Ou se quero viver mais um pouquinho para aproveitar o dom que tenho, o poder que está sobre mim, para salvar a maior quantidade possível de alma enquanto eu estiver aqui na terra. Então se virou para mim e disse: O desejo que todos têm que ter é: não sei se quero logo ser arrebatado para ver logo Jesus, abraçá-lo, beijá-lo, estar com ele eternamente. E aqui agora eu vou botar eu, Ricardo Luiz, não o Senhor. Não o Senhor, agora, nesse exato momento. Não sei se quero logo ser arrebatado para escapar do sofrimento, da tristeza, da dor, da aflição, da tribulação, da provação na área financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal, dos conflitos interno e externo, da depressão, do síndrome do pânico. Não sei. Isso é eu, Ricardo Luiz, falando. Agora eu volto para Deus, no que foi me dado de manhã. Ou se quero ficar mais um pouco para poder aproveitar o dom que temos, para que com isso possamos galgar êxito igual Paulo, de ganhar a maior quantidade possível de almas, de resgatar a maior quantidade possível de almas, de libertar a maior quantidade possível de almas, de discipular a maior quantidade possível de alma, de ajudar a maior quantidade possível de alma a se salvarem. Não sei se quero ficar mais um pouco de tempo para poder buscar unção, dons, poder do céu para exercer esse ofício. Esse é o sentimento que Deus quer que nós tenhamos, porque Ele deixou bem claro que, embora Ele já tenha o dia certo, a hora certa para nos arrebatar, Ele quer que nós venhamos ter esse sentimento dentro de nós. Não sei se quero morrer para ver logo Jesus,
se livrar logo da cruz e ver todos os meus irmãos reunidos, ou se quero ficar para usar o dom que tenho, ou buscar o dom que desejo, nesse pouco tempo que nos resta, até o dia definido, que pode ser agora 2019 ou no máximo 2020, para ganhar almas, resgatar almas, libertar almas, discipular almas e ajudar almas a se salvarem do lago do fogo eterno. Que, diga-se de passagem, é algo muito terrível que aguarda a humanidade. É choro e ranger de dente eterno de alguém que vai sentir a dor do fogo eterno. A dor do fogo eterno. Fora as facadas, as espetadas, as serragens ao meio, com recomposição de corpo. Todo tipo de tortura, todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento em meio à queimadura. Eu me lembro de um vídeo que eu estava vendo que botaram fogo nos cristãos lá na África. Além de já estar sofrendo com aquele fogo, o povo ainda dava paulada neles, pedrada neles. Eles sentiam a dor do fogo, da paulada, da pedrada, dos chutes. Tu pode imaginar, você está pegando fogo eterno e ao mesmo tempo sendo torturado, além da dor do fogo. Você está sendo cerrado ao meio, espetado com faca, canivete, tridente, apedrejado, tacado do alto a baixo, sentindo a dor da queda, ser cerrado ao meio, ser furado os olhos, ser furado a boca, encher tua boca de vermes, chagas, rato te mordendo, escorpião te mordendo. Esses bichos tudo vão existir no inferno, no lago do fogo eterno. O inferno é lançado dentro do lago do fogo eterno. Você, por diversas vezes, vai se ver afogado com águas ferventes, queimando por dentro também. É muito sofrimento. Então Deus quer que nós tenhamos esse sentimento de olhar para as almas perdidas e salvá-las, de algum modo salvá-las, quer seja com as nossas mensagens pregadas, quer seja com nossas orações, quer seja com os nossos jejuns, quer seja com os nossos louvores, quer seja com nossas ajudas sociais, quer seja da forma que for, precisamos usar o talento que Deus nos deu, precisamos usar os dons que Deus nos deu, precisamos usar a vocação que Deus nos concedeu, precisamos buscar mais e mais de Deus para que nesse pouco tempo que nos resta, possamos ser o mais eficaz possível em tirar almas do lago do fogo eterno, do sofrimento eterno, da separação eterna de Deus. Foi isso que Deus me deu. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Com toda sinceridade. Foi até um puxão de orelha em mim. Porque eu já estava querendo tanto que Jesus viesse. Que mesmo eu, todo dia querendo ganhar almas, resgatar almas, libertar almas, mesmo que eu todos os dias ganhando almas, resgatando almas, libertando almas, discipulando almas,
pregando o evangelho com áudios e vídeos, pregando o evangelho nas ruas, orando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, atendendo telefonema de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ligando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Diga-se de passagem, meus créditos até acabaram. Hoje é o último dia que eu tenho aqui de dados móveis para eu sair na rua, poder estar falando com vocês. Mas, amém, vamos lá. Mesmo eu fazendo tudo isto, jejuando, madrugando com Deus, ainda assim o meu desejo por ver Jesus estava maior. Faltou equilíbrio do que continuar um pouco mais para aproveitar o dom que tenho, a vocação que tenho, para ganhar almas, resgatar almas, libertar almas, discipular almas. Então Deus me trouxe um puxão de orelha. Eu tenho que ter equilíbrio. Equilíbrio. Me puxou a orelha. Eu tenho que ter equilíbrio. Num lado, o desejo extremo de ver Deus. Do outro lado, um desejo extremo de ganhar alma para Deus. Botar na balança. Estar equilibrado. Ciente que apenas somos a geração do arrebatamento. E que está chegando o dia, a hora marcada, o dia marcado de sermos arrebatados. Só isso. Ricardo Luiz.